Bem-vindos, amantes da escuridão, a mais uma jornada sinistra em nosso canal de contos de terror. Preparem-se para mergulhar nas profundezas do desconhecido, onde sombras ganham vida e segredos ocultos emergem da escuridão. Hoje, temos uma história que irá arrepiar a espinha e deixar a sua mente inquieta. Mas antes de nos aprofundarmos nessa narrativa sombria, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber notificações e deixar seu like, pois o terror aguarda por você. Prepare-se para ser transportado para um mundo onde a linha entre realidade e pesadelo se desfaz. Sem mais delongas, mergulhemos de cabeça em mais um conto que desafiará os limites da sua coragem. Luzes apagadas, fones de ouvido ajustados e que a escuridão nos guie nesta jornada sombria. Começamos agora. Em um tranquilo bairro suburbano, onde o silêncio das ruas arborizadas e as luzes fracas dos postes de luz à noite costumavam ser reconfortantes, uma sombra sinistra começou a se espalhar. O maníaco do subúrbio, como foi apelidado pela imprensa, era um ser enigmático que mergulhou a comunidade em um pesadelo sem fim. Tudo começou com uma série de desaparecimentos inexplicáveis. Primeiro, foi a senhora idosa que costumava alimentar os pássaros no parque. Depois, um jovem casal que passeava com seu cachorro à noite. À medida que os dias passavam, mais e mais pessoas desapareciam sem deixar vestígios, deixando para trás famílias desesperadas e uma sensação de medo palpável. Os poucos sobreviventes dos ataques do maníaco relataram encontros aterrorizantes. Descreveram-no como uma figura esguia e sinistra, movendo-se furtivamente pelas sombras com uma determinação fria e implacável. Seus olhos eram descritos como sem vida, como se estivessem olhando para além deste mundo. Eles mal conseguiam articular o que viram antes de serem atacados por uma força invisível. A polícia estava perplexa. Não havia padrões discerníveis nos ataques, nenhum motivo claro para os desaparecimentos. Cada nova vítima parecia ter sido escolhida aleatoriamente, o que tornava o rastreamento do maníaco ainda mais desafiador. Os rumores e teorias da conspiração começaram a se espalhar, alimentando o pânico crescente na comunidade. Os moradores do subúrbio se trancaram em suas casas à noite, com medo de se aventurar nas ruas mesmo durante o dia. As crianças não brincavam mais nos parques, e os adultos evitavam até mesmo as atividades mais rotineiras, como ir ao supermercado ou caminhar até a caixa de correio. Enquanto isso, a polícia intensificou seus esforços para capturar o maníaco do subúrbio. Montaram barricadas nas ruas, estabeleceram toques de recolher e realizaram buscas em larga escala em parques e áreas arborizadas. Mas o maníaco parecia sempre um passo à frente, escapando das armadilhas e deixando apenas uma trilha de corpos em seu rastro. A verdade por trás da identidade do maníaco permaneceu envolta em mistério. Alguns acreditavam que ele era um psicopata solitário, enquanto outros teorizavam que ele era parte de uma conspiração maior. Mas uma coisa era certa: até que o maníaco do subúrbio fosse capturado, o bairro permaneceria refém do medo e do terror. Era uma casa que se destacava no final da rua, uma estrutura sinistra envolta em mistério e sombras. Conhecida por toda a cidade como a Casa do Horror, sua fachada decadente e suas janelas quebradas pareciam sussurrar contos sombrios para quem ousasse olhar para ela por muito tempo. A história por trás da Casa do Horror era tão sombria quanto sua aparência. Dizia-se que, há muitos anos, uma família feliz viveu ali. Mas a felicidade deles foi interrompida por eventos terríveis e inexplicáveis. Rumores sussurravam sobre assassinatos brutais e rituais obscuros realizados nos recônditos da casa. Alguns diziam que a família havia sido possuída por entidades malignas, transformando-os em seres grotescos e sedentos de sangue. Com o passar do tempo, a Casa do Horror tornou-se um local de evitação para os moradores locais. Poucos se atreviam a se aproximar, e menos ainda ousavam entrar. Dizia-se que a própria estrutura era amaldiçoada, e qualquer um que ousasse cruzar seu limiar estava fadado a encontrar um destino terrível. No entanto, havia aqueles que eram corajosos o suficiente para desafiar a superstição e explorar os segredos sombrios da Casa do Horror. Muitos deles eram jovens destemidos em busca de emoção e aventura. Armados com lanternas e câmeras, eles se aventuravam pelos corredores escuros e salas empoeiradas, ansiosos para descobrir o que se escondia nos cantos mais sombrios da casa. Mas à medida que exploravam os corredores labirínticos e os quartos decadentes, eles começaram a perceber que não estavam sozinhos. Sussurros arrepiantes ecoavam pelas paredes, e sombras se contorciam nas sombras. Estranhos fenômenos começaram a ocorrer.
portas se fechavam sozinhas, objetos se moviam inexplicavelmente e vozes sussurravam em seus ouvidos. À medida que a noite avançava, o medo se transformava em pânico. Alguns desapareciam misteriosamente, enquanto outros fugiam da casa em estado de choque. Poucos retornavam para contar suas histórias, e aqueles que o faziam eram frequentemente marcados por experiências traumatizantes que assombrariam suas vidas para sempre. A Casa do Horror permaneceu como um monumento sombrio para os horrores do passado, um lembrete sinistro de que alguns segredos são melhor deixados enterrados e que, às vezes, é mais seguro manter as portas trancadas e as luzes acesas durante a noite. Na cidade, um terror silencioso se espalhou como uma sombra densa, um serial killer à solta, atacando sem aviso e deixando um rastro de morte e medo por onde passava. Conhecido apenas como o serial killer da cidade, sua identidade permanecia um mistério para a polícia e para os cidadãos apavorados que olhavam por cima dos ombros a cada passo que davam. O modus operandi do assassino era tão calculado quanto perturbador. Ele escolhia suas vítimas com cuidado, atacando em momentos e lugares aparentemente aleatórios. Homens, mulheres, jovens e idosos, ninguém estava seguro de seus ataques impiedosos. A brutalidade de seus crimes era chocante, corpos mutilados e mensagens enigmáticas deixadas para trás, como se desafiasse a polícia a detê-lo. Os cidadãos da cidade viviam em constante temor, trancando suas portas e evitando sair à noite. Os noticiários estavam repletos de relatos horríveis de assassinatos brutais, cada um mais perturbador do que o anterior. Enquanto a polícia corria contra o tempo para capturar o assassino em série, a sensação de desamparo e paranoia só crescia. O serial killer da cidade parecia estar sempre um passo à frente das autoridades, escapando de suas garras com uma habilidade sinistra. Ele deixava pistas falsas e armadilhas cuidadosamente elaboradas, levando a investigação por caminhos tortuosos e sem saída. Cada vez que a polícia pensava que estava prestes a pegá-lo, ele desaparecia nas sombras, deixando para trás apenas mais perguntas sem resposta. Enquanto isso, a cidade mergulhava cada vez mais fundo no caos e no desespero. Toques de recolher eram impostos, e as ruas ficavam desertas à noite, como se o próprio terror as tivesse afugentado. A vida cotidiana era interrompida pelo medo constante, e a sensação de segurança que os cidadãos uma vez conheceram parecia ter desaparecido para sempre. Mesmo quando a polícia finalmente conseguiu capturar o serial killer da cidade, o terror que ele infligiu à comunidade deixou cicatrizes profundas que nunca desapareceriam. Seu julgamento foi um espetáculo de horrores, com detalhes gráficos dos crimes sendo expostos perante os olhos do público aterrorizado. E, enquanto ele era levado para a prisão, o povo da cidade sabia que jamais esqueceria o nome do homem que os assombrou em seus piores pesadelos. Uma figura enigmática e temida na cidade, um psicopata que operava nas sombras da sociedade, deixando um rastro de terror e morte em seu caminho. Sua identidade permanecia um mistério para a polícia e os cidadãos, enquanto seus métodos macabros chocavam até mesmo os mais experientes investigadores criminais. Seus crimes eram meticulosamente planejados e executados com precisão cirúrgica, daí o apelido que recebeu. Ele selecionava suas vítimas com cuidado, muitas vezes escolhendo pessoas solitárias ou vulneráveis, cujo desaparecimento poderia passar despercebido por mais tempo. Em seguida, ele as atraía para seu covil, onde realizava seus atos horríveis. O modus operandi do cirurgião da morte envolvia não apenas o assassinato das vítimas, mas também mutilações e dissecação de seus corpos. Suas habilidades cirúrgicas eram notáveis e terríveis, pois ele removia órgãos específicos ou deixava marcas distintas em seus cadáveres, como se estivesse enviando uma mensagem perturbadora para a sociedade. A polícia ficava perplexa com a aparente falta de conexão entre as vítimas, tornando ainda mais difícil rastrear o assassino em série. Alguns corpos eram encontrados em becos escuros, outros dentro de suas próprias casas, e alguns até mesmo em locais públicos, como parques e estacionamentos. Não importava onde ou quando, o cirurgião da morte sempre parecia escapar sem deixar rastros. À medida que o número de vítimas aumentava, o pânico se espalhava pela cidade. As pessoas começaram a trancar suas portas à noite, com medo de serem as próximas na lista do assassino cruel. A polícia intensificou seus esforços para capturá-lo, mas cada pista parecia levar a lugar nenhum, e o cirurgião da morte continuava sua matança impiedosa. Eventualmente, após uma investigação exaustiva e uma caçada frenética, a polícia conseguiu identificar e capturar o cirurgião da morte.
Sua captura foi um alívio para a cidade, mas também trouxe à tona os horrores de seus crimes. Durante seu julgamento, detalhes gráficos dos assassinatos foram revelados, chocando a todos os presentes na sala do tribunal. O cirurgião da morte foi condenado à prisão perpétua, mas seu legado de terror e violência continuaria a assombrar a cidade por muitos anos. Sua história seria contada e recontada em conversas sussurradas à noite, lembrando a todos que o mal pode se esconder nas sombras mais escuras da humanidade. Era muito mais do que um lugar de aprendizado. Era um ambiente onde o medo reinava supremo e os corredores ecoavam com os sussurros de tragédias passadas. Localizada nos arredores da cidade, a escola parecia normal à primeira vista, mas aqueles que entravam em seus portões logo descobririam que havia algo terrivelmente errado ali. Os rumores sobre a escola eram tão sombrios quanto as sombras que pairavam sobre ela. Dizia-se que os corredores estavam assombrados pelos espíritos dos alunos e professores que perderam a vida lá, vítimas de acidentes trágicos e eventos inexplicáveis. Os antigos funcionários relutavam em falar sobre o passado sombrio da escola, alimentando ainda mais a imaginação dos curiosos. As histórias de terror sobre a escola incluíam relatos de aparições fantasmagóricas, vozes sussurrantes ouvidas nas salas vazias e objetos se movendo misteriosamente por conta própria. Alguns alunos afirmavam ter visto vultos nas janelas à noite, enquanto outros relatavam sentir uma presença sinistra observando-os das sombras. Os eventos mais macabros ocorriam nos porões abandonados da escola, onde os corajosos se aventuravam em busca de respostas ou emoções fortes. Dizia-se que aqueles que se atreviam a explorar os recessos mais sombrios da escola nunca mais eram os mesmos, seus rostos pálidos e olhos assombrados testemunhando os horrores que encontraram lá embaixo. Os professores evitavam certas salas, onde diziam que o ar era carregado com uma energia maligna que fazia os cabelos na nuca se eriçarem. Mesmo durante o dia, quando a escola estava cheia de vida, havia uma sensação de opressão que pairava sobre o lugar, como se estivesse sendo observado por olhos invisíveis. À noite, quando as luzes se apagavam e os corredores ficavam vazios, a verdadeira natureza da escola do horror se revelava. Sombras dançavam nas paredes, murmúrios ecoavam pelos corredores e as portas rangiam abrindo caminho para o desconhecido. Alguns alunos juravam ouvir gritos ecoando pelos corredores vazios, enquanto outros afirmavam ter visto figuras sombrias espreitando nos cantos mais escuros. A reputação sinistra da escola afetava não apenas os alunos e funcionários, mas também a comunidade ao redor. Muitos pais pensavam duas vezes antes de matricular seus filhos lá, temerosos do que poderia acontecer com eles sob o teto assombrado da escola. No entanto, para alguns, a atração pelo desconhecido era irresistível, e eles continuavam a se aventurar nos corredores assombrados em busca de respostas ou emoções. Até hoje, a escola do horror permanece como um lembrete sombrio do passado da cidade, um lugar onde os pesadelos se tornam realidade e os segredos mais sombrios da humanidade se escondem nas sombras. Seus corredores vazios e salas abandonadas são testemunhas silenciosas dos horrores que ali ocorreram, esperando para contar sua história para aqueles que ousam ouvir.